Eu sou Gorete Lima e estou postando vídeos, conteúdos a respeito da ansiedade, depressão. Eu sou psicóloga clínica e eu sou terapeuta em EFT e trabalho com hipnose clínica. São técnicas que vão ao subconsciente buscar a raiz do problema, né? A pessoa tem sintomas e isso atrapalha a sua vida e nós utilizamos técnicas para achar a raiz do problema. Nenhuma doença surge do nada, nenhuma enfermidade vem do nada. As pessoas falam muito sobre isso. Eu estava tão bem e de repente eu adoeci do nada. Uma semente foi plantada na depressão, na ansiedade. Sementes foram plantadas, seja fatores biológicos, ambientais, psicológicos, seja traumas e vivências dolorosas. O fato é que as pessoas não conseguem ter os recursos necessários para lidar com estas enfermidades. Eu vou falar aqui um pouco hoje sobre a farmacoterapia, que é o tratamento da depressão e da ansiedade através de medicamentos. Nós sabemos que a depressão ela tem fases, ela tem etapas. Depressão leve, que é a distimia, as pessoas podem passar um bom tempo ali com aquele humor para baixo, meio baixo astral, e isso pode ser tão constante que se a pessoa não se der conta, vai acabar evoluindo para uma depressão moderada ou uma depressão maior, que é o próprio transtorno depressivo maior, que vai necessitar do uso de medicamento. É o mesmo caso da ansiedade. Então, nós podemos ter uma ansiedade leve, que nos acompanha, e aí, ao não tratá-la e ao não obtermos recursos lá dentro de nós para lidar com aqueles medos, ela poderá também evoluir para um transtorno maior, obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, a compulsão alimentar. Então a ansiedade ela pode se desdobrar para casos bem mais sérios que vai nos obrigar a tomar medicamentos, ok? Então, alguns pacientes meus reclamam muito, tem muito sintoma ruim, porque os efeitos, aliás, tem muito efeito colateral ruim e eu não quero mais tomar esse remédio. Eu tenho um paciente esquizofrênico que ele não aceita. Ele diz que ele salta a morte a cada dia ele pula da morte, porque ele tem um impulso suicida. Mas ele se recusa terminantemente a tomar a medicação. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que essa parte medicamentosa compete aos psiquiatras, porque o psicólogo não passa medicamento e o psicólogo também não retira a medicação que um psiquiatra passou. Isso é completamente antiético. Então, nós sabemos que a depressão ela é marcada por um profundo sentimento de tristeza, desânimo e anedonia, ou seja, aquilo que causava prazer antes não causa mais. Então, se o indivíduo gostava de dançar, se gostava de acampar, de viajar, isso perdeu totalmente o sentido para ele. Ele não tem mais esse prazer. A pessoa não consegue dormir direito. Por quê? Porque os pensamentos negativos são tão constantes, o pessimismo, a falta de contato com a vida. A pior parte da depressão, eu ouço meus pacientes falarem, não é o sentir tristeza, porque ainda há uma parte viva ali sentindo tristeza. É o não sentir.
né? É o não se vincular mais à vida. É olhar para este mundo maravilhoso que Deus nos deu e dizer, não é meu lugar, eu não me sinto bem aqui, eu não estou bem aqui, eu não quero mais estar aqui. Então aí vem os pensamentos suicidas. Então a depressão, quando chega num transtorno maior, que vem acompanhada desses pensamentos suicidas, da falta de higiene corporal, da prostração. Então, quando chega nesse nível, pode ser que as terapias, pela fala, né, que é a psicologia, e que algumas técnicas também não alcancem mais essa pessoa. É nessa hora que vai entrar o uso de medicamentos. Na depressão existe, né, uma desorganização química na mente do depressivo. Se nossa cabeça fosse cheia de luzes, na depressão esse cérebro ele é apagado, porque os neurônios, né, que devem se comunicar entre si, eles precisam se comunicar e enviar para o nosso corpo os sinais de alegria, de euforia, de prazer. Há uma quebra nesse contato de um neurônio com o outro, na mediação. Isso não acontece mais. E aí, sem a informação dos neurônios, o corpo entra em depressão. Então, o corpo deixa de receber as sensações da serotonina, né, que é responsável pelo nosso bem-estar geral, o bom apetite, o bom sono, o prazer. O corpo não recebe mais o sinal da oxitocina, amor, carinho. O corpo não responde mais à motivação, porque ele não recebe o estímulo da dopamina, ele não recebe GABA, ele não recebe nenhuma informação desses neurotransmissores. E aí a mente está no escuro. Por isso que não adianta, quando uma pessoa está no seu transtorno depressivo maior, você falar para ela, vai ler um livro, aquele livro que você gosta tanto, vai para a praia, eu sei que você ama a praia, chama a tua melhor amiga, vai passear pelo mundo, compra um carro novo, vai ouvir aquela música que você dançava tanto aqui na sala. Gente, isso não funciona mais, porque as luzes apagaram. Não tem comunicação dos neurotransmissores com o corpo. A pessoa acometida da depressão não vai receber os sinais, tá certo? Então, isso pode ser dito numa pessoa distímica, né, numa depressãozinha leve, numa baixa de humor temporária, não é? Então, a pessoa perdeu alguém, então ela tem aquela depressãozinha ali reativa àquele momento. Então você pode puxar essas pessoas para esses sentimentos, porque a mente delas não está no escuro ainda. Mas se tratar de um transtorno depressivo maior, esses conselhos entram por um ouvido e saem do outro. Então você há de convir que não vai estar ajudando. Você vai estar ajudando um depressivo maior se você disser, eu estou aqui do seu lado, conta comigo. Pode falar sobre seus sentimentos, eu estou aqui, eu estou ouvindo você. Então, é a forma mais correta. Mesma coisa é o ansioso. O ansioso está ali apreensivo, pensando no futuro. O ansioso tem uma fala muito comum, quando ele fala assim, eu tenho a sensação de uma coisa ruim que vai acontecer, a minha intuição não falha, eu estou aqui sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer e não acontece nada, minha gente. Se acontecer por coincidência, ele vai dizer, tá vendo que eu avisei? Isso é ansiedade. Não vai adiantar você dizer, para com isso, menino, fica no presente. Porque se tiver já instalada a ansiedade, isso não vai resolver. Ele vai precisar de ansiolíticos. Na depressão maior, vai se utilizar o antidepressivo. Na ansiedade já, né, patológica, vai se usar o ansiolítico. São os chamados psicotrópicos, medicamentos psiquiátricos. Eles são necessários para algumas situações. Nós não podemos negar isso, porque é a ciência comprovando esse fato.
Então, aí o paciente vem para mim e diz, doutora, tire meu medicamento. Não, não posso. Ah, mas eu não consigo mais. Eu digo, por quê? Aí tem uma listinha mais ou menos de alguns efeitos colaterais que as pessoas normalmente reclamam. Peso. Recentemente uma amiga minha disse, olha, Goreta, a minha filha tirou o medicamento porque ela tem um corpinho de boneca e ela estava engordando. Resultado, ela surtou. Olha aí, surtar é entrar numa crise profunda que pode levar a um suicídio. Então, assim, é muito sério, minha gente. Essa moça, preocupada com o peso, tirou sozinha o medicamento. Só o psiquiatra vai desmamar o seu medicamento. Só ele vai tirar devagarzinho esse medicamento, se for possível, conforme os seus sintomas. Então, outro sintoma é a perda da libido. Isso aí eu ouço de muitos pacientes. A libido fica muito baixa, conforme, né, de acordo com a medicação e com a reação. Por quê? Porque nem todo mundo reage da mesma forma ao medicamento. Assim como a depressão não acomete ninguém da mesma forma, não traz os mesmos sintomas, a ansiedade também não vai acometer todo mundo da forma igual. É por isso que é tão difícil fazer diagnósticos. E um medicamento que uma pessoa reage bem, o outro pode não reagir. É isso que acontece. Então, reclamação do peso, a libido baixa, boca seca. Gente, não são só os medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos que vão causar boca seca. Eu estou utilizando um colírio ultimamente que minha boca fica seca, tá certo? Mas as pessoas reclamam disso. Retenção urinária, a pressão pode também ter quedas. A pessoa que é depressiva e toma medicação vai reclamar muito da constipação intestinal, da visão borrada, da taquicardia, tontura, sudorese, sedação, tremores. Os ansiolíticos também podem causar uma fala lenta, uma coordenação motora mais lenta. Por quê? Já para poder conter aquele estado de apreensão. Então, bom, são os efeitos colaterais, né? Um psiquiatra, ele passa o medicamento para aquela pessoa específica, conforme a sua história de vida, conforme os seus sintomas. Não é assim, não. A pessoa lá fala o sintoma, ele passa aquele mesmo medicamento para todo mundo. Não funciona assim. O bom profissional de saúde vai escutar bem ali, né, o paciente e vai passar conforme aquela sua história de vida e vai observar. Aí me perguntam muito, em quanto tempo esses medicamentos fazem efeito? Normalmente de 3 a 4 semanas. Fica bem complicado porque a pessoa está numa crise, pense bem, chegou num quadro de depressão maior, está prostrado, a família leva para um psiquiatra, ele passa o medicamento e não é assim a reação, né? Então vai ter que esperar 3 a 4 semanas. E até lá, o que é que se faz? Pois é, isso nós vamos falar mais na frente. Então, se for o caso, tem que esperar mesmo, né? As 3, 4 semanas, existem outras técnicas, existem medicamentos naturais, florais, e aí para poder segurar até esse efeito acontecer. Então, cada pessoa tem sim uma reação única aos medicamentos. Os genes, né, pessoais, eles interferem na metabolização e resposta e também na toxicidade dos medicamentos. Então, cada pessoa vai ter essa resposta, a metabolização que acontece em mim não acontece em você, tá certo? E nas estatísticas gerais, esses medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, eles respondem, né, por uma resposta positiva de melhora dos sintomas gerais em 60 a 70% dos casos. Nós temos que sempre lembrar que o recurso da pessoa vai contar muito. Tem gente que mesmo com depressão ainda se permite o tratamento,
ainda mantém um quê ali dentro de resiliência, tá certo? E consegue ajudar no próprio tratamento. Tem pessoas que são bem difíceis, então assim, cada caso é um caso. Pode se perguntar, há casos em que esses medicamentos falham, né, e não conseguem tirar a pessoa ali daquele sintoma? Sim, como assim? Quando a dosagem é inadequada, tá certo? Esse é um dos fatores, né? O médico não passou corretamente, passou inferior, sei lá, superior ali àquela dosagem, ou a pessoa também não aderiu. Acontece isso, acontece. A gente vê muito isso em filme, né? As pessoas, os médicos passam nos hospitais, nos leitos, aí dão o medicamento e a pessoa coloca na boca para jogar fora, né? Isso aí, por isso que nas clínicas psiquiátricas, o enfermeiro coloca dentro da boca do paciente e espera ele engolir, né? Para poder conseguir a adesão necessária. Há pessoas que não aderem, né? Esconde, joga fora, especialmente se estiver tomando em casa, né? Tomando com a família, a pessoa pode querer também esconder, tá bom? Então essas falhas só acontecem pela dosagem inadequada e pela não adesão. Muito se fala da dependência que esses medicamentos causam. A medicina diz que não, mas eles podem causar uma síndrome de descontinuação. Ou seja, a pessoa parou ali de tomar o medicamento, né, e aí ele vai sentir um pouco de falta, pode sentir alguma questão gastrointestinal, alguma alteração do sono, mas isso vai passar entre 1 e 14 dias. O medicamento passou 3 a 4 semanas para fazer efeito e para ser retirado também não é assim, da noite para o dia. Pode ser que ele altere um pouco o sono e que dê alguma questão gastrointestinal. Mas, no geral, ele é retirado, né, de forma de desmame, de forma um pouco mais lenta, para que a pessoa não sinta esses impactos. Só o psiquiatra pode tirar o seu medicamento. Não deixe nenhum outro profissional, que não seja um médico psiquiatra, mexer nas suas dosagens, nem retirar medicação, nem substituir por outra. Não caia nessa, porque é muito perigoso, como essa filha da minha amiga, que retirou sozinha o medicamento e entrou em processo de surto psicótico e já pensando, né, quase causou a própria morte. Então, assim, é muito, muito sério, medicação é muito séria. O mundo inteiro, né, milhares de pessoas no mundo utilizam remédios psiquiátricos. Milhares utilizam o remédio da vizinha, da amiga, da mãe, o que é completamente desaconselhável. Existe uma pílulazinha aí, que eu não vou dizer o nome para não influenciar, que muita gente passa de mão em mão, que compra de forma, né, clandestina em farmácias e passam de mão em mão, achando que vai resolver ali aquela dificuldade. Vai apenas acumular o lixo por debaixo do tapete. Um dia isso vai eclodir de uma forma maior e você vai estar com uma depressão já no estágio elevado. Não use medicamento do seu vizinho, do seu colega, da sua mãe. Se você precisa de medicação psiquiátrica para ansiedade ou depressão, que são ansiolíticos e antidepressivos, vá ao psiquiatra. É ele que vai estudar o seu caso, é ele que vai passar essa medicação. Medicação é importante em alguns casos. Nem todo mundo que adoece de depressão e ansiedade, dependendo do estágio, vai precisar de medicamento. Algumas pessoas é que não vão reagir a outros tratamentos, né, psicoterapêuticos, mas uma parcela vai sim precisar da medicação. A grande pergunta que não quer calar: qual seria a medicação ideal para depressivos e ansiosos? Qual seria a medicação ideal? A droga ideal, ela não existe. Por quê? Porque ela teria que não trazer sintomas nenhum, efeitos colaterais de nenhuma sorte, ela teria que ser de preço baixo, ela teria que curar todo tipo de depressão, inclusive as severas,
e ansiedades graves. Ela teria que melhorar a qualidade do sono, que não causar efeitos, né, fisiológicos, gastrointestinais. Ela deveria não ter, ter poucas interações medicamentosas. Essa droga teria que ter uma posologia fácil. Essa droga não existe. Então, é o sonho do depressivo, é o sonho do ansioso, é achar a droga correta. Eu lembro que antigamente as pílulas anticoncepcionais, elas tinham muito efeito colateral, inclusive de engordar as mulheres, e elas fugiam disso. Hoje a medicina avançou bastante e já tem medicação anticoncepcional que não causa essas reações, tá certo? Mas sempre eu vou dizer, varia muito de uma pessoa para outra. É o caso do antidepressivo e ansiolítico. As pessoas gostariam de tomá-los e não sentir nada, como a gente toma um comprimido para dor de cabeça e não sente nada. Mas essa droga, que se quer tanto, milagrosamente, que ela suja, ainda não aconteceu. Ela vai sim te trazer algum sintoma. No mínimo, tu vai sentir a boca seca. Pode ser que sinta alguma reação no seu intestino, porque é química, minha gente. É uma química que está forçando ali os seus neurotransmissores trabalharem. Ela está buscando ativar forçosamente, né, na questão química, para alterar a química do seu cérebro, para trazer você de volta. Então, tudo aquilo que é forçado tem um preço, né? Então, quem sabe a medicina avance, né? E um dia isso pare de acontecer, esses efeitos colaterais severos, inconvenientes, que podem tirar você um pouco, né? Tirar um pouco da sua alegria, da sua qualidade de vida. Então, a gente sonha e pede que as pesquisas continuem e as pessoas possam realmente tratar de suas doenças com medicação, mas que ou não tenha efeito colateral, ou seja, o mínimo possível. Mas, se não for o medicamento, ou com ele, mesmo tomando medicação, é preciso muitas vezes trabalhar o emocional da pessoa depressiva e ansiosa. Existem as psicoterapias breves, de apoio interpessoal, de casal, de diversas abordagens. Hoje se usa muito a cognitivo-comportamental, mas não é só ela. Existem diversas psicoterapias, formas de trabalhar, técnicas, a EMDR, as técnicas psicossensoriais, chefiada pela EFT e TFT, são técnicas que ajudam. A renomada psiquiatra Sofia Bauer, ela lançou um manual de hipnoterapia e técnicas psicossensoriais, eu acho que há cerca de 3 anos. E neste livro, ela indica a utilização da EFT. A técnica nasceu em 95, eu diria que ela é muito jovem ainda, mas está se expandindo. Até quando eu soube, ela já foi traduzida para mais de 23 idiomas, já está, acho que em todos os países do mundo. Ela nasceu nos Estados Unidos, o Dr. Roger Callahan, ele tinha uma paciente que não estava evoluindo na sua terapia, né? E ela tinha muito medo de água. E ele, 2 anos de terapia com ela, ele não conseguiu ajudá-la. E aí ele passou a estudar a acupuntura chinesa e a cinesiologia. E aí ele entendeu a importância dos canais meridianos do corpo. E aí ele descobriu que aqui abaixo do olho é o meridiano do medo, por onde transita, né, a energia do medo. E aí ele pediu permissão a essa Mary, pediu que ela batesse naquele ponto e ficasse pensando na água. E aí teve a grande surpresa que ela pediu licença depois que passou pela sessão e saiu do consultório dele e ao lado tinha uma piscinazinha ornamental. Ela sentou na borda e colocou os pés dentro. Era cura, não é? Então,
desbloqueou esse canal energético por onde transita o medo e esse medo foi embora. Ora, antes disso, ela não podia ver nenhuma banheira de água e ela sentia um frio na barriga, ela tinha pesadelos noturnos, doía a cabeça. Então, assim, a energia corporal nossa tem que transitar livremente. Qualquer bloqueio nessa energia, isso vem muito da psicologia energética, qualquer bloqueio nessa energia vai gerar sintomas, como o medo, tá certo? Então, ele promoveu nela esse desbloqueio energético, só tocando no ponto do medo. E ela venceu isso. Então, assim, a EFT, ela vem crescendo e já é considerada, provada por evidências. Daqui a pouco ela já vai ser considerada como uma técnica cientificamente comprovada, mas já tem comprovação em artigos no PubMed, no livro da Sophia Bauer, são comprovações por evidência. Então, a gente sempre fala assim, quando eu dou minhas aulas de EFT, eu digo, não creia no que eu digo, aplique em você. Quando você aplicar, você vai dizer, poxa vida, funcionou, não é? Então, falando da depressão com a EFT, como é que funciona? É bem provável que as depressões leves, pequenas, moderadas, como também as ansiedades que não chegaram ainda a um nível maior, que elas possam ser tratadas com muito sucesso com a EFT. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendi, eu vou contar 2 casos aqui, depressão e pânico. A depressão era uma moça, eu atendi online, ela tinha 34 anos. Na época, ela estava no mais alto grau da depressão. Ela tinha 2 filhos, um marido, a casa dela estava largada na bagunça imensa, ela estava 20 quilos acima do peso e quando eu encontrei ela assim no vídeo, eu vi uma pessoa semi-morta, sabe? A pele branca, acabada, olheiras, né? Ela me encontrou na internet e ela tinha me dito que entrou nesse estágio porque o pai dela tinha cometido suicídio. Olha como é sério, minha gente. E ela se sentia culpada porque ela tinha se intrigado do pai recentemente, porque o pai não foi à festinha de aniversário da filha dela. Ora, o pai já vinha, né, na depressão profunda. Então, quando aconteceu esse suicídio, ela se sentiu profundamente culpada por não estar falando com o pai, porque não pôde ajudá-lo. Então, ela estava entregue, já tinha procurado todos os tratamentos, igreja, sabe, tudo, medicação, mas não resolvia. Como vocês viram lá atrás eu falando, a medicação responde por 60% a 70%, né, do alívio dos sintomas. Então, às vezes, a gente ouve casos que diz, fulana perdeu a luta para a depressão, suicidou-se. Ah, mas ela não estava tomando medicação? Estava, mas nem sempre resolve. Era o caso dessa jovem. E aí eu apliquei a EFT, Técnica de Libertação Emocional. A gente foi rastreando, né, as batidas, vocês vão entender isso em outros vídeos. Fomos tocando, rastreando e o maior sentimento, além da saudade desse pai, era culpa. Culpa imaginária, porque talvez ela não tivesse a informação de que uma pessoa com depressão já não responde, depressão maior, já não responde mais pela própria vida. Ela sabia que o pai tinha depressão, mas ela não tinha noção, não tinha a dimensão dessa depressão. Então, o pai morreu porque ele não tratou a depressão e deixou ela ir para um canto bastante escuro e ele não pôde mais voltar. A gente fez 4 sessões. A cada sessão eu via essa moça aparecendo com os cabelos arrumados, com os batom e os olhos brilhando. Olha, acho que foi 4 a 6 sessões. Pronto. Libertação total. Eu acompanho ela hoje nas redes sociais, acho que faz uns 8 anos isso.
linda, maravilhosa, com seu esposo, com seus filhos, me agradece até hoje e me chama de anjo. Eu não sou um anjo, mas a EFT pode fazer a função de anjo na sua vida. É muito interessante. Esse foi um dos casos, tem muitos casos para contar. Uma pessoa, um rapaz de 14 anos, veio para mim porque estava tendo lá no colégio dele, no mesmo horário, a crise de pânico, que era choro compulsivo, dor de cabeça, dor no peito, tremores, formigamento, ânsia de vômito, ânsia de desmaio. Era uma coisa horrível. E aí, na primeira sessão que a gente fez, ele disse que achava que estava assim porque perdeu uma tia e um tio. Eu trabalhei como se fosse medo da morte. No dia seguinte, ele teve uma crise ainda pior. Digo, então não é isso, volte. Aí ele voltou, a gente trabalhou com a EFT, rastreou e chegamos no X da questão. Este jovem estava vivendo um conflito. Qual era o conflito? O atual colégio que ele estava, o atual colégio é daqueles que passam o dia inteiro, né? Então, vai de manhã, sai de noite. O anterior era só um turno. Então, naquele anterior, ele podia ir para a escola, estudar um turno, ir para casa jogar videogame, fazer as tarefas e viver, né? Então, nesse outro colégio, não. Ia de manhã, saía de noite. Ia para casa, tinha que fazer as tarefas e dormir. Aí ele não podia mais jogar. Acontece que a mãe lutou bastante para conseguir essa vaga. E aí nasceu o conflito. Peço para sair desse colégio e voltar para o anterior. E minha mãe, coitada, que sofreu tanto para conseguir essa vaga. Ou eu fico nesse. Olha aí, a mente se repartiu ali num conflito e ele entrou em pânico. Chegamos a esse dado, conversei com ele bastante e disse: a sua libertação está em 2 caminhos. Você aceita que vai ficar nesse para não magoar a sua mãe, ou você conta para ela e você volta para o colégio anterior. Foi muito interessante. Aí ele pensou em casa, resolveu ficar no colégio e deu conta. Hoje ele tem 22 anos, nunca mais sentiu nada que tenha a ver com pânico. É o que eu digo, no caso da ansiedade, até num caso mais grave, eu trabalhei já outros casos de pânico, a pessoa pode tratar com a EFT, uma ansiedade generalizada, um toque, acho que leve, né? E um pânico. Eu considerei o pânico desse rapaz bem avançado, só que era recente. Avançado no grau, recente no tempo, tá certo? No caso da depressão da moça, também era depressão maior. Bom, a gente conseguiu. Não vou dizer que a EFT vai ter sucesso absoluto em todos os casos de depressão maior, ou de pânico, ou de ansiedade já no alto grau, porque eu não tratei pessoas suficientemente para afirmar isso. Mas os 2 casos que eu tratei foram com resultados bem estimulantes e encorajadores. Então, minha gente, depressão e ansiedade tem tratamento. Tem sim. Tem com medicamentos, e terapias, tem só com terapias e técnicas, mas é importante que você esteja sempre nas mãos de um profissional de saúde. Não vá jogar a sua vida em qualquer pessoa aí que tem uma técnicazinha e tal, se o seu caso for mais profundo. Então é preciso ter muito cuidado no profissional que você escolhe para tratar da sua saúde mental, emocional. Eu acho que eu fui clara, né? Depressão é doença, ansiedade também. Elas precisam de medicamentos em algumas fases, eles vão ativar neurotransmissores como a serotonina e a pessoa vai buscar outros recursos para se curar, vamos dizer assim, ela vai buscar outros recursos, não só medicamentosos. Medicamento não cura ninguém, tá certo? Eles aliviam os sintomas. Eles têm um potencial de 60% a 70% de aliviar os sintomas. Mas você precisa resolver o seu emocional, as suas vivências traumáticas. Você precisa também se ajudar. Desenvolver uma capacidade de resiliência, um recurso interior mais forte. Isso você pode conseguir em algumas técnicas, em algumas posturas de vidas,
em meditação mindfulness, exercícios físicos, interações sociais, né, gratidão pela vida, fé, entre outras coisas. Não deixe seu emocional levar você para um buraco. Antes de completar o caminho, volte. Se o caminho não está bom, volte, busque ajuda. Existe ajuda, existe tratamento para você curar-se da depressão, da ansiedade e de outras comorbidades. Até o próximo vídeo.